Está ligado. Ok, tá vendo? A gente teve cuidado, porque normalmente minhas primeiras falas acaba ninguém escutando. Mas seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos aqui em culto, louvando ao Senhor. Chame a sua família para juntos estarmos neste culto, em louvor ao Senhor, porque somos salvos pela graça de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa é sabermos desta verdade, porque o Senhor nos alcançou. Esta semana, nossa agenda continua normal, a igreja funcionando de uma forma também um pouco diferente, principalmente as atividades, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, com o pastor Arthur, e sempre um convidado. Temos as mulheres, todo sábado, às 20 horas, uma convidada e sempre alguém louvando ao Senhor junto. E fazemos também os nossos pedidos de oração. Quinta memorial, às 19h30. Então, tudo pelo Zoom ou pelo Face. Então, YouTube, pelo YouTube. Então, você pode e deve participar. Você que é membro desta igreja, você que é nosso convidado, que Deus abençoe a sua vida, irmão. Quando você participa com a gente, quando você louva junto com esta família memorial. E que Deus abençoe a sua vida. Temos essa semana muitos aniversariantes. E vamos nos alegrar com eles. Se você puder ligar e conhecer e tiver o telefone, ligue, mande um recadinho carinhoso para esses irmãos. Irmão Afonso Luiz, Eunice Moraes, no dia 14. Dia 15, pastor Sérgio Roberto. Dia 16, Carolina Monteiro e Natália Diogo. Dia 17, Margarete Dias. 19, Natália de Moura. E dia 20, Ana Luísa Fernandes e Leda de Castro. Deus abençoe a vida desses queridos irmãos. E aniversário de casamento, no dia 13, pois é, gente, 39 anos de casado, Luiz Roberto e Lloyd. É isso mesmo, seu pastor faz aniversário de casamento. Não sei, né, de repente, eu preciso até descobrir qual é o nome dessas bodas. Aí eu vou cobrar o presente. Também José Galdino e Marta Sena, no dia 17. E no dia 18, Altemar Rodrigues e Eugênia. Que Deus abençoe esses queridos irmãos. E outra coisa, irmãos, nós queremos relembrar aqui também ao Felipe e Esté, que celebraram no dia 6 de fevereiro, e Isete e Laércio, 50 anos, bodas de ouro. Que Deus abençoe a vida desses queridos irmãos. E queremos dizer que estamos juntos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Ore ao Senhor, peça a Ele que dirija a sua vida. E que se você ainda não recebeu a Jesus no seu coração, como seu Salvador, fale para Ele: Senhor, eu preciso da Tua graça, preciso do Teu perdão. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua presença, pelo Teu controle neste universo. Nós cremos no Teu poder e na Tua graça. Obrigado a Deus por esses aniversários, por esses irmãos completando um ano mais de casamento. Fortalece o amor, a graça, a paciência, ó Deus, a união desses casais. A cada irmão que fez aniversário também, ó Pai, seja um ano abençoador, mais um ano que o Senhor concedeu a cada um deles. Nós te louvamos. Continua conosco, ó Pai, que esse culto seja para a honra e o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor. Participe com a gente. Todos os dias, o Senhor nos abençoa
nos dá consolo, abrigo, força, é o nosso refúgio. Como não louvar a esse Deus? Aclame ao Senhor, louve ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, termos mares ao som de teu alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, termos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te são as promessas do Senhor para nós, a preciosa graça de Jesus, que me salvou, que me dá promessas, que me tira do medo e que me ajuda a enfrentar a vida. Essa é a graça do Senhor, preciosa, muito preciosa. Vamos cantar. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo
Sim, Senhor, essa é a sua graça, graça preciosa, que nos livra, nos liberta, nos tira, Senhor Deus, todo medo, nos livra dos perigos, Senhor Deus, e a cada dia podemos ter essa certeza de que o Senhor estende a sua mão bondosa sobre todos nós, Senhor Deus. Nós te rogamos, Senhor Deus, que continues falando ao nosso coração, através das músicas, da tua palavra. Abençoe teu servo, pastor Luiz, que irá nos trazer a mensagem, que possamos, Senhor Deus, ser alimentados, para podermos, Senhor Deus, termos substâncias espirituais, Senhor Deus, que possam nos ajudar a viver os dias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Assim cantamos e assim celebramos. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Esta é a mensagem que pregamos, esta é a mensagem que testemunhamos, esta é a mensagem que proclamamos neste domingo, neste dia em que nos reunimos como igreja. E eu quero convidá-la a continuar pensando neste princípio do Evangelho de Cristo, a graça de Deus. Hoje, como a graça salvadora de Deus, o privilégio de sermos alcançados por esta graça. Foi assim que o apóstolo João saudou a igreja: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, que permaneçam sobre nós, em amor e em verdade. A palavra graça tem um sabor especial para nós, e é por isso que estamos meditando sobre ela numa série de mensagens. E por isso alguns podem achar, mas o pastor não tratou deste assunto nesta hora. É porque estamos em 4 partes. Na semana passada, memorizamos, guardamos o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele pede: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mostrando como, ao longo do tempo, nós podemos acrescentar coisas a mais daquilo que Deus já foi suficiente. Foi a palavra de Deus a Paulo, quando ele disse: a minha graça te basta. Isto é, a graça do Senhor é suficiente. Mas às vezes não ficamos contentes só com a graça, e começamos então a colocar um peso a mais na graça do Senhor. E é sobre este tema que eu gostaria de continuar com a igreja trabalhando, porque nós somos portadores da graça de Deus e nós somos também aqueles responsáveis em outorgar e em entregar esta graça às pessoas. Algo que não podemos vender, não podemos negociar, mas é algo que precisamos entregar assim como nós recebemos. Porque graça é graça. E esta a palavra vai fazer parte nesses domingos, nesses encontros. Eu quero convidar você a participar conosco dessas atividades da igreja, mesmo nesse distanciamento. Participe conosco na Quinta Memorial, toda quinta às 19h30. Pastor Nicolas dirige um momento com irmãos de oração. Há um estudo, estamos lendo o livro de Atos desde o início de 2020, estamos continuando a ler e a meditar nele. Participe conosco da Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h, através do pastor Arthur, que sempre traz um professor, uma pessoa, para tratar do tema. Esses dias de EBD Verão, estamos tratando sobre o evangelismo. E este
tempo em que estamos juntos, separados, nos cultos dominicais. E por isso, há outros ministérios que você pode acompanhar através das redes sociais. De uma forma muito especial, eu quero agradecer a Deus nesta hora, orar pela cura dos irmãos que estão vencendo esta pandemia, clamar ao Senhor por aqueles que estão enfermos ainda, e estamos suplicando por esta cura. Agradecer a Deus pelo casamento, pela formação de uma nova família, Felipe Xavier e Esther, que Deus abençoe este casal. E também, do outro lado, festejando e celebrando o casamento de Isete e Laércio, 50 anos. Que bênção, que semana abençoadora foi esta que passou. E assim também, células. Nós tivemos um encontro esta semana com os líderes de células, já lançando o ministério dos nossos pequenos grupos, das células da Igreja Memorial, da Igreja Batista Memorial da Tijuca. E você pode participar, mesmo não sendo membro da igreja, de ter comunhão conosco. Você quer participar de uma célula, você pode ligar para a igreja, fale na secretaria, e o seu nome vai chegar ao Ministério Pastoral para você ser incluído numa célula. Você é membro da Igreja Memorial, não pode ficar fora de uma célula. Nós estamos criando até células especiais na pandemia, para juntar a igreja. Então, você quer participar de um pequeno grupo durante a semana, ligue para a igreja, ou mesmo no chat você pode colocar: eu quero, pastor, participar de uma célula este mês, agora, esses próximos semanas, e nós iremos colocar o seu nome e vamos chamá-los em um grupo virtual, tá bom? Que Deus nos abençoe assim. Salvos em tempo de distanciamento. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Você pode abrir a sua Bíblia, pegar o seu caderno em casa, anotando, estudando sobre a graça de Deus. E esse texto faz parte de uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, confirmando e falando e exortando esta igreja sobre essa experiência de ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho de Cristo pela fé, de que não há preço, não há preço. E ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está o desafio desta semana, de você ler o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. É um texto maravilhoso, vai fazer bem à nossa alma, vai fazer bem ao nosso coração, vai fazer bem aos nossos pensamentos. E o texto a ser memorizado é este que está aqui: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Essa expressão, nós somos salvos pela graça, vocês são salvos pela graça. Por que que ele precisou usar tantas vezes a palavra graça? Porque é tão importante para um princípio da nossa fé cristã a palavra graça. Não é simplesmente uma saudação, como os gregos faziam quando se encontravam, né? E dizia, Haren, graça, graça. Não é uma saudação, é mais do que isto. É um conteúdo, é a palavra que está recheada da nossa experiência de fé e de salvação. A palavra de Deus mostra a situação do homem longe de Deus, perdido, como cantamos, sem luz, sem salvação, perdidos, totalmente perdidos. Mas aí vem o Senhor com a sua graça
estendendo a mão e fazendo aquilo que não poderíamos fazer, nos resgatar. Esta ação graciosa de Deus, o qual não merecíamos, não éramos dignos, Deus nos visitou com este amor profundo, como cantamos também. E eu estou falando a pessoas que passaram por essa experiência. E um dos problemas é compreendermos essa experiência que temos. Fomos resgatados, estamos salvos em Cristo Jesus. Eu não quero minimizar esta graça que custou o sangue de Cristo, mas para nós é algo em que não podemos mensurar. A nossa comunidade é formada de pessoas, sim, improváveis, que foram alcançados pela graça e ponto final. Nós compreendemos e aceitamos pela fé uma salvação que não merecíamos, a vida eterna. Por isso, quando essas palavras são usadas por Paulo, essas palavras, como graça, misericórdia, paz, elas revelam sempre um ambiente de conflito religioso, de conflito teológico, a necessidade de expor algo que vai desfazer um conceito errado, uma ideia errada sobre Deus, o seu amor e a sua graça. Por isso, quando a reforma protestante surgiu e eclodiu no mundo, as suas declarações de fé, elas foram construídas com base nos desvios teológicos do cristianismo da época, os erros cometidos. Os pilares da reforma, então, estão baseados em confissões que têm o objetivo de exaltar a Deus e a sua palavra, e ao mesmo tempo reduzir os erros que estavam cometendo. Por que os reformadores precisaram gritar só pela graça, só pela fé, somente pela fé, somente pela fé? Esse fundamento segue que o homem só pode ser salvo mediante uma atitude de fé, não mediante um ato sacramental, por exemplo, um ato batismal, uma declaração de um dogma eclesiástico, como se a igreja fosse portadora da salvação. Então, quando a reforma gritou só pela fé, ela estava dizendo algo em que o cristianismo se desviou. Isto é, você é salvo pela igreja, você entra na igreja e entra no céu. Você participa desta religião, você entra para o céu. E aí vem o grito, não, a salvação não é através da entrada ritual de uma igreja, mas é através da fé em Jesus Cristo. Por que a reforma gritou só a Bíblia, só as Escrituras, somente as Escrituras? Por que ela precisou gritar isto? Para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e somente ela tem o poder de dizer, de nos direcionar a uma vida cristã verdadeira. Isto é, ao dizer somente as Escrituras, a reforma estava dizendo: nenhum credo, nenhuma confissão, nenhum dogma, nenhum concílio poderá determinar a minha vida cristã. Somente a Bíblia, que não é um livro de regras, mas é um livro de princípios e de vida. Quando a reforma começou a gritar somente as Escrituras, ela estava dizendo contra a tradição eclesiástica que determinava o que uma pessoa deve ou não deve fazer. Interessante. A tradição tomou o lugar da Bíblia. A igreja tomou o lugar da fé.
Por que a reforma precisou gritar? Somente Cristo, só Cristo. Que Cristo é o único, exclusivo mediador entre você e Deus. Os líderes servem apenas para guiar seus liderados a caminho e à presença de Jesus. Cristo é a verdade, e ninguém pode chegar a Deus a não ser por Ele. Jesus mesmo disse: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum ato e nenhuma pessoa que pode transmitir salvação ou entrarmos em contato com Deus. Jesus é o único mediador. Mas por que precisou gritar? Por causa dos sacramentos. A igreja inventou meios e canais da graça de Deus. Deus, através deste ato, através desse sacramento, estabelece uma comunhão direta, uma mediação. A Bíblia não diz isto. Então, quando nós estamos gritando somente Cristo, estamos dizendo: não há nenhum mediador, nem homem, nem anjo, ninguém, nenhum ato que pode colocar-nos diante de Deus a não ser Jesus Cristo. Por que a reforma precisou gritar glória somente a Deus, glória somente a Deus? Porque havia também um conflito. A cristandade da época estava dando glória a homens, a líderes, que estavam recebendo toda a adoração. Respeito é diferente de idolatrar, ou respeitar é diferente de idolatrar. Homens que se julgavam poderosos para doutrinar, para dizer o que o Senhor está dizendo, homens que se consideravam também mediadores sacerdotais, e recebiam glória. A glória deve ser dada somente e exclusivamente a Deus. Quando diz glória somente a Deus, estava a reforma num conflito com a autoridade papal. Notem que as declarações então nascem em conflitos. E aí vem a grande declaração da reforma também, diz: só a graça, somente a graça. Por que os reformadores precisaram gritar somente a graça? Porque a salvação é um favor imerecido, não há necessidade de um exercício humano para alcançá-la. Você não será salvo por mérito próprio, por obras, por sacrifícios, por penitências, por compra de indulgências. Não precisa dar todo o seu dinheiro ou comprar um terreno no céu, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Entenderam? Como quando confessamos alguma coisa, estamos tentando não cair num erro religioso que muitas vezes caímos. Por isso, o ambiente bíblico, a graça está em oposição ao legalismo judaico e também ao libertinismo pagão. Ela está mostrando algo em que devemos nos alegrar por aquilo que não pudemos comprar e nem receber. Hoje ouvimos pouco sobre esta graça. Ouvimos pouco sobre este ato misericordioso e compassivo de Deus. As pregações hoje estão sem graça. As mensagens de hoje estão sem a graça de Deus. Muitas vezes se transformando em desgraça, quando não compreendemos esta ação de Deus. Então eu quero, nessa sequência, estabelecer 3 pontos da graça salvadora, de que nós fomos salvos, para que você compreenda o amor de Deus na sua vida, para que você comece agora a atuar na graça, ou pela graça, ou na graça. Que aí então vem um exercício, uma disciplina muito importante, que vai ficar no sermão seguinte. Mas eu quero agora me desfrutar da bênção
deste presente que Deus me deu e eu não merecia, a minha salvação em Cristo Jesus. Deus me tirou do lodo, do charco, da morte, e firmou meus pés na rocha e me deu vida e vida eterna. E isto está à minha disposição e à sua disposição. Nesta manhã, alguém que está sendo alcançado por essa mensagem e ainda não experimentou a graça de Deus, ela está à sua disposição, ela está ao seu alcance. Isso não é baratear o Evangelho, mas Deus é um Deus de infinita misericórdia e gracioso. E a morte de Jesus na cruz, que nos deu o perdão dos nossos pecados, está à sua disposição, a estender a sua mão. Eu fui visitar um irmão que estava no hospital. O seu filho era membro da igreja, o seu pai não, incrédulo, não queria saber do Evangelho. Os médicos deram a notícia de que ele estava num estado em que não havia mais possibilidade humana de recuperar. Entrei no quarto, ele estava sentado ao lado da cama, tinha recebido o diagnóstico negativo, e lá eu me apresentei, e o filho me apresentou, e eu comecei a conversar com ele, e ele disse: pastor, o senhor veio aqui para que eu aceite a Jesus como Salvador, não é? O meu filho já falou isso para mim, já pregou o Evangelho. Mas olha, como é que Deus vai me ouvir? Agora que eu sei que eu estou morrendo, eu vou aceitar Jesus só porque eu estou morrendo? A minha vida foi uma vida longe dele, eu nunca quis saber do Evangelho, nunca quis saber da igreja, nunca quis saber de crente, nunca quis saber dessa história de Jesus. E agora, o Senhor vem aqui e diz que Deus vai me aceitar, se eu reconhecer os meus pecados e aceitá-lo como Salvador. Eu mereço isto? Por que eu vou fazer isto? Deus vai me aceitar assim, quando eu tenho agora pouca chance de vida? Ele falou assim para mim na frente do filho. Ele disse: não, eu não vou tomar essa atitude, porque vai contra a minha consciência. Eu não posso crer num Deus que vai me perdoar agora, antes de eu morrer. Falou assim. Nós oramos, eu falei da graça de Deus, que eu também não achava justo. Eu falei assim: eu também acho que Deus não deve fazer isto. Uma pessoa que vive longe dele, agora na cama, doente, aceita Jesus. Mas esse é o Deus que eu creio. Deixei o quarto, depois da oração. Mais tarde o filho me procurou e disse: pastor, na semana seguinte, ele me chamou e disse bem baixinho: eu quero aceitar a Jesus. A graça do Senhor é algo que não podemos entender, porque nós somos salvos assim. Então a primeira vertente desta graça, o que nós não podemos considerar, é que ela não pode ser adquirida por recursos humanos, ou por, como se diz, pelo poder humano. Eu coloco a experiência de Jesus quando encontrou um jovem rico, e ele chegou dizendo: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu não posso invadir o coração daquele jovem, mas Jesus fez isso, diz o texto até que ele o amou. Mas era um jovem rico, de posses. Eu posso entender talvez o coração humano. Talvez a pergunta desse homem seria assim: o que eu preciso pagar? O quanto eu preciso pagar para ganhar a salvação? A sua vida de acúmulo de riquezas, poderia ter dado a impressão de que poderia comprar tudo. Não é assim? Por isso Jesus procurou mostrar para os ricos como é difícil entrar no reino de Deus, porque talvez eles queriam entrar com as suas posses, queriam herdar a salvação com o seu dinheiro. Ricos aqui são aqueles que entendem
que pode comprar o amor de Deus. Aí Jesus disse para aquele jovem: escuta, se foi esse o pensamento daquele jovem, Jesus diz: pega o seu dinheiro e reparta para os miseráveis da cidade. E aí você vem e segue-me. Porque é pela graça que você deve me seguir. Desfaça daquilo que você quer comprar uma vida eterna. Dinheiro não compra vida eterna. Isso mata a dignidade humana, porque nós queremos dizer: eu comprei, eu tenho, eu sou dono da minha salvação. Eu tenho esse poder, eu adquiri, eu tenho posse. Mas isso não é graça. No livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um homem que aceitou o Evangelho, Simão o Mago. E quando ele viu os apóstolos estendendo as mãos e viu a ação do Espírito Santo nas pessoas, aquele homem ficou transtornado e ofereceu dinheiro aos apóstolos: deem-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Discutir o tema da graça hoje como alguém disse, é uma colisão com os rumos de uma sociedade contemporânea que tem na sua essência o mercado. É justamente o oposto da graça, porque o mercado se apoia na ideia de que tudo tem um preço, que portanto tudo pode ser valorado, ou valorizado, ou precificado, isto é, torná-lo mercadoria. A salvação não é mercadoria. A salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, vem do instrumento gracioso do amor de Deus, é pela graça. Isso significa que eu não pude comprar nada. Não diz assim o profeta Isaías: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, deleitai-vos com a gordura, inclinai os seus ouvidos, e vinde a mim todos. A salvação não é simplesmente gratuita, ela não tem preço. Isto é, eu não tenho condições de pagar. Não há dinheiro no mundo. E aí então se torna universal, todas as pessoas podem ter acesso. Isso é um escândalo à mente humana. Não está essa corrida da vacina, não é? Em que o nosso SUS, né, trabalha com a visão de vacina gratuita para todos, não é? E com o desespero de que alguns entendem que não vai ter para todos, né, querem chegar primeiro. Então está tendo assaltos de vacinas, não é? Pessoas estão ludibriando na vacinação, não injetando para poder vender a dose. E pessoas estão começando a comprar vacinas, num desespero, porque acham que tem o poder de adquirir a vida. Nós fazemos isso com Deus, mesmo sem perceber. Nós queremos negociar com Deus a nossa salvação de diversas formas. Na nossa forma religiosa, nossa forma de querer contribuir, não é? Às vezes vamos na igreja e damos uma oferta dizendo: Senhor, está aqui, ó, vale mais ou menos os pecados que eu cometi, eu mereço a salvação. Ponto final. Graça é graça,
não se adquire com nenhum poder humano, nenhum recurso humano. Eu não tenho condições de receber a minha salvação, porque o valor é muito alto, é muito caro. Custou o sangue de Cristo Jesus na cruz. Ponto. Segundo, somos salvos pela graça, que não é conquistada pela tradição religiosa. Presta atenção. Uma vez Jesus encontrou um homem muito religioso, um dos líderes da religião de Israel, Nicodemos, que entendeu a graça mais tarde. Aquele líder religioso foi declarar a Jesus, com toda a sua imponência, a sua verdade como líder religioso, e chegou a Jesus e disse: o senhor está aprovado, verdadeiramente você é de Deus, eu reconheço isso, pelas obras e os sinais e os milagres que o Senhor faz. Como dando um aval a Jesus, como sendo uma autoridade religiosa, dizendo: parabéns, não é? Pelo seu trabalho. Esta atitude, talvez, como uma chancela a Cristo, não é? Como eu, líder dos fariseus, venho aqui aprovar o seu comportamento e os seus sinais. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. Certamente Jesus o amou, como Ele faz com cada um de nós, e descobriu que a salvação dele estava ancorada numa tradição religiosa, no seu nascimento israelita, de que ele era filho de Abraão. E aí Jesus, na hora, diz assim: olha, jogue fora a sua descendência carnal. E disse: você precisa nascer de novo. Olha a graça vindo aqui na experiência. Você precisa nascer de novo. Não de uma família carnal, não de uma família humana, mas você precisa nascer de uma família espiritual. Ele não entendeu bem, começou a conversar com Jesus, e Jesus então, o Evangelho de João, né, conclui aquele verso que todos nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação que nós recebemos não é conquistada por uma tradição religiosa ou por uma filiação humana. Jesus, quando estava diante dos seus algozes e dos seus religiosos, da tradição religiosa, disse assim: vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, daquilo que eu ouvi de Deus. Abraão não fez isto, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestaram: o nosso único pai que temos é o Deus, pois somos filhos de Abraão. E aí Jesus replica, diz assim: se vocês fossem filhos, ou se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim de mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Mas eles estavam cegos pela tradição religiosa, pela linhagem abraâmica, que eles davam direito da salvação. Não precisamos de mais nada. Fui visitar uma senhorinha no hospital, e ela já me conhecia, e quando ela me viu entrar, ela agarrou uma imagem que tinha na cabeceira da sua cama, agarrou, e disse: pastor, o senhor não vai tirar a minha santinha daqui da minha mão. E agarrou na santinha, achando que eu iria tirar a santa dela. A tradição religiosa era tão forte, tão forte. E aí eu fui aos poucos falando da graça de Deus, do carinho de Deus. Peguei aquela imagem, peguei um paninho, comecei a limpar, coloquei de volta no lugarzinho, para mostrar que Deus é um Deus gracioso. O Evangelho nos anuncia assim. Uma vez uma senhora chegou na igreja com 80 anos.
A filha estava junto e diz assim: pastor, eu vim aqui, eu sou de uma outra igreja, mas ela queria vir aqui nesta igreja. E diz, ela aceitou a Jesus quando eu estava lendo a Bíblia. Quando eu cheguei naquele texto de Coríntios que diz assim, fugir da idolatria, ela disse que queria ser batizada. Eu conversei com ela e ela disse, pastor, minha filha estava lendo porque eu tenho dificuldade de leitura, e quando ela chegou naquela parte, fugir da idolatria, pastor, eu fugi. E eu descobri que eu estava vivendo de uma tradição religiosa, de uma vida religiosa sem Jesus. E eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, pela fé. E eu quero ser batizada. E ela foi batizada. Até os seus últimos dias de vida, ela declarou a sua fé em Jesus Cristo. João disse assim, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você sabe que uma das coisas mais difíceis de alguém receber a graça de Deus, hoje, é a geração dos filhos de crentes. Os filhos daqueles que nasceram na igreja, ouviram e cresceram ouvindo tantas vezes o Evangelho, e muitos entendem que por estarem na igreja, por nascerem num lar cristão, já estão salvos, já estão dentro do amor de Deus. E muitos ainda não passaram por uma experiência real em Cristo Jesus. Entende isto? Uma geração inteira na Europa de filhos de crentes hoje não querem nem saber do Evangelho. Cresceram na igreja, conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho, mas entenderam e aceitaram às vezes que pela sua tradição religiosa, pela fé dos pais, pelo seu batismo infantil, pelo seu batismo na igreja, lhe traria então a salvação. Mas ninguém é salvo senão pela graça de Deus. A tradição religiosa, a origem familiar, a herança humana, a linhagem, a sua genealogia não são capazes de trazer a graça de Deus ao seu coração. Somente o encontro pessoal com Jesus nesta graça. Entenda isto. Você que talvez seja criado na igreja, acostumado na igreja, entende que já está salvo, mas nunca declarou a sua fé em Jesus Cristo, e entende que é um encontro pessoal gracioso, um a um, não vem pelo poder humano a graça, o Evangelho, e por isso é graça, não vem pela herança da tradição religiosa, mas é pela graça do encontro com Ele. Você pode entender isto? A salvação é uma herança, é um nascimento novo de Deus, é nascer de novo. Você precisa ter uma experiência de nascer de novo. Ter um pai espiritual, declarar-se filho de Deus. Eu lembro da oração de um pastor numa igreja. Ele começou a oração assim: Senhor Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e da minha mãe. Eu achei tão interessante a oração dele. Ele incluiu a mãe dele na genealogia da oração. Há muitos filhos que estão orando assim. Não pode orar, Deus meu Pai, mas diz, Deus Pai da minha mãe ou do meu pai. Bem, Deus está ao seu lado, e você pode receber isto pela graça. Pela graça. Terminando, somos salvos pela graça, significa que não somos salvos pelo caráter meritório. Quando Paulo disse salvos pela graça, você não pode comprá-la. Salvos pela graça, você não pode herdá-la.
pela sua tradição religiosa. Salvos pela graça, você não pode merecer, não tem caráter meritório. Cito o encontro de Jesus agora ressurreto com Paulo, lá no caminho de Damasco. Esse homem que viveu pelas obras religiosas, pelo exercício da sua fé religiosa. Ele mesmo diz isto: eu sou judeu, nascido de Tarso, fui criado nessa cidade, fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso nas obras de Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. E eu persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando homens e mulheres e jogando no cárcere. Veja só, ele fazia isso como Saulo, se orgulhando, porque ele estava buscando a sua salvação pelos seus atos e pelos seus méritos. Paulo entendia que pela lei, as obras da lei é que eram salvíficas, e ele precisava cumprir e exercitar e conquistar pelo mérito. Ele disse isto, ele confessou: eu me orgulhava porque eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores rabinos da sua época. Ele vem da escola do seu avô, Hilel. E Gamaliel foi o único que recebeu um nome que nenhum outro rabino recebeu, que é um nome acima de rabino. E ele era considerado um dos homens mais puros e mais santos do judaísmo, que teve muitos seguidores. Ele estava num dos maiores líderes do judaísmo, e ele diz: eu aprendi aos pés de Gamaliel. Aliás, Gamaliel certamente foi aquele do Sinédrio, que quando aprisionaram os apóstolos, ele parou o Sinédrio e disse: olha, se essa obra é de Deus, ninguém vai segurar, se é dos homens, vai desaparecer. Pessoa muito inteligente, muito capaz, deu muitas orientações boas para a vida dos judeus. Ele se orgulhava disso, pela sua educação e pelas suas medalhas meritórias que Paulo conquistou. Em Gálatas ele faz isso. Dá tempo ainda de eu ler? Dá. Está anotando? Está escrevendo? Gálatas capítulo 1, ele diz isto: a salvação é a graça, porque não pode ser por atos meritórios. Ele diz isso: eu estou tão espantado com o que vocês passaram daquele que vos chamou a graça para um outro evangelho. E ele vai dizendo, e ele então dá o seu testemunho, e ele diz assim: faço saber que o evangelho que eu estou anunciando não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por Cristo revelado. Vocês conhecem a minha história, como eu persegui a igreja. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. Mas aprouve a Deus, verso 15 do capítulo 1 de Gálatas, aprouve a Deus me tirar do ventre da minha mãe e me chamar pela sua graça. Paulo foi alcançado pela graça e não pelos seus méritos. Um homem improvável, porque certamente nunca iria aceitar a salvação pela graça, porque a salvação tem que vir por esforço humano, por um exercício pessoal. Precisa merecer, precisa fazer por onde? Não é assim? Quando ele recebeu pela graça, ele diz um texto interessante em Filipenses: depois disso eu considerei tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa
joguei fora todas as coisas. Veja a expressão dele. E eu considerei todas as minhas obras, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aquilo que lhe daria mérito para a salvação, ele considerou, desculpe a expressão, cocô para Deus. Nada. Porque não se alcança pelo mérito. Ele disse isto. Ele falou assim. A salvação meritocrática tem desviado muitos da graça de Deus. Por isso um professor confessou de que o cristianismo é a única religião que fala em graça. Você está pronto para reconhecer isto? A graça não é mercadoria para se comprar. A graça não é uma herança humana para se conquistar. A graça não é alcançada pelo esforço e pelo mérito humano. Por isso, ela continua sendo algo precioso ao nosso coração. Você reconhece isto? De que você foi resgatado da ira e do juízo de Deus, única e exclusivamente pela graça. Que a obra natural do Espírito Santo foi exclusivamente pela graça. Que nós fomos erguidos da morte espiritual para a vida espiritual pela graça. De que a salvação não é conquistada por nenhuma obra humana, nenhum método humano, nenhuma tecnologia humana, nenhuma estratégia humana, mas somente pela graça de Deus. Foi assim que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu quero convidar você a cantar conosco este cântico, que nos leva a louvar ao Senhor nesta manhã. A graça. Porque quando eu falo em graça salvadora, eu estou falando no amor de Deus em Cristo Jesus. Algo que eu não mereço, algo que eu não posso comprar, algo que eu não posso herdar, algo que eu não posso merecer. Mas Deus, na sua infinita graça, nos deu a salvação em Cristo Jesus. Graça, graça. Nós somos aqui um povo da graça. Nós somos aqui uma igreja da graça de Deus. Porque cada um está pronto para ir ao céu. Cada um já está pronto, prontinho para encontrar com o Senhor Jesus. Porque não são os bens materiais, não são as heranças humanas, a nossa filiação, e nem tampouco os nossos méritos que nos levam a esta presença eterna com Ele, a vida eterna, mas somente é pela graça. Somos pecadores, mas arrependidos e abraçados em Deus, em Cristo Jesus, pela graça. Deixe de ser teimoso nesta hora, curve-se diante do Senhor pela graça. Deixe de chorar misérias, porque Deus o abraçou pela graça. E diz o texto bíblico que nos deu todos os bens materiais e espirituais. Diz o texto que Ele nos deu a filiação divina, somos filhos de Deus, e nos fez obras para que andássemos nela. E é sobre isto que vamos compartilhar na próxima oportunidade. Cante conosco. Teu sangue tem acesso, a tua
quero orar com você nesse instante. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu para mim. Você pode orar assim. Curve a sua fronte e diga: Senhor, nesta hora eu reconheço a tua graça, de que eu não posso alcançar com os meus recursos, nem com a minha tradição religiosa, nem tampouco com os meus méritos. Mas eu reconheço que a tua graça em Cristo Jesus, que morreu na cruz em meu lugar, é melhor que a vida, e ela me basta. E eu tenho acesso aos céus pela tua graça. Eu me arrependo, Senhor, de viver este tempo longe desta graça, longe de Jesus. Mas agora, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero segui-lo. Eu quero andar contigo. Por isso, eu quero experimentar completamente a tua graça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Você orou assim. Você nasceu de novo. Você vai usar os seus recursos para a graça de Deus. Você vai fazer boas obras na graça de Deus. Você vai seguir os mandamentos de Cristo, porque eles representam esta graça maravilhosa do Senhor. Amém? Muito bem. Semana de feriado, uma semana de meio feriado, alguns estarão trabalhando, outros não. Que Deus conceda uma semana abençoadora. Que nesta hora, aqueles que estarão em trânsito, viajando, sejam guardados pelo Senhor, levando e trazendo em segurança. Aqueles que estarão trabalhando, que repitam sempre essa expressão: pela graça fui salvo. Isto é um dom de Deus. É a expressão da semana. Pela graça fui salvo. É um dom de Deus. E depois vem as questões negativas, né? Não vem do meu esforço, das minhas obras, para que não haja glória maior do que a de Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar assim. Levante a sua mão, a sua casa, onde você está nesta hora, e diga desta forma a saudação, que é uma entrega, é uma bênção. E diga assim: que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, permaneçam sobre nós, na verdade e amor. Uma boa semana, abençoadora na graça de Deus. Cantemos assim, nesse pós-lúdio, louvando ao Senhor, declarando toda a nossa alegria e a nossa festa e o nosso ajuntamento separados diante desta graça da nossa salvação em Cristo Jesus.